Eu sou a professora Valesca e essas são as práticas de educação ambiental. As centrais geradoras hidrelétricas, ou como são comumente conhecidas CGHs, são como mini-usinas hidrelétricas baseadas no conceito da rosca de Arquimedes, aproveitando a queda de água do vertedouro para gerar energia. A energia criada pela CGH Nicolau Clupper é capaz de gerar o equivalente à metade da energia consumida em todo o Parque Barigui mensalmente. Isso seria equivalente a gerar uma quantidade capaz de suprir o consumo energético de 135 casas médias com famílias de até 4 pessoas. Então, vocês viram no vídeo que acabou de passar uma filmagem que foi feita lá no Parque Barigui, na mini usina hidrelétrica que funciona lá e foi recentemente inaugurada. Tá? O que é essa mini usina? Ela é uma central geradora hidrelétrica e ela tem por função colocar energia elétrica, disponibilizar energia elétrica para cerca de 50% do parque. Isso seria equivalente a mais ou menos 135 casas com aproximadamente 4 moradores, certo? Quais são as vantagens dessa mini usina hidrelétrica? Por que ela foi colocada lá? A primeira vantagem dela é que, por ela ser uma hidrelétrica funcionar com água, ela é menos poluente, tá? A segunda vantagem é que ela está próxima do local onde vai ser distribuída a energia, consequentemente, existem menos linhas de transmissão, menos locais para serem modificados, né? Menos paisagens precisarão ser modificadas e, dessa forma, a energia fica ali concentrada próximo do parque. Não há necessidade de novas linhas de transmissão, tá certo? Agora vamos para a aula de hoje, que tem tudo a ver com a água, tá? O que vocês estão vendo na imagem é a turbina, né? Na verdade é uma rosca, a gente fala que é uma rosca helicoidal ou uma rosca de Arquimedes, e é por ali que passa a água lá na usina hidrelétrica. Tá bom? Isso é só uma curiosidade para vocês saberem como ela funciona, tá? Agora vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é água e desafios da sociedade. Vamos pensar com a professora? Vamos pensar comigo? Então, olha só. Quando a gente levanta de manhã, a primeira coisa que a gente faz depois que levanta da cama é acender a luz do quarto, né? Então, você vai, acende a luz do quarto, vai ao banheiro, escova os seus dentes, vai se alimentar, de repente toma café, toma alguma coisa do gênero, toma um chá, né? E depois vai trocar de roupa e segue sua vida. Ou vai trabalhar, ou de repente vai para a escola, né? Se for você. Então, vocês perceberam que a água está em todos os processos? Desde acender a luz, porque a energia elétrica, a matriz energética do nosso país e praticamente do mundo todo, é de energia elétrica, tá? Então, a água a água que faz essa transformação, tá? Da força da água para a energia elétrica. Então, a eletricidade basicamente vem da força da água, esquentar o chuveiro na sua casa também é a eletricidade, a própria água que sai do chuveiro, fazer roupas, indústrias de roupas, de vestuário, também tem no seu processo de fazer a roupa, precisa utilizar água. Não seria errado dizer que é chover no molhado falar que a água é fundamental na nossa vida. A gente precisa de água em quantidade e em qualidade. Inclusive, existem relatórios que falam que daqui a algum tempo algumas pessoas não terão água. Num relatório da Unesco, por exemplo, eles falam que em 2025 haverá muita escassez de água, tá? Agora, vamos ver aqui na imagem, vamos relembrar como que funciona uma usina hidrelétrica, tá? Então, olhem lá na imagem. A água está mantida num reservatório, ela passa por dentro dos túneis, gira uma turbina e dessa forma, esse girar da turbina faz com que seja transformada a força da água em energia elétrica, tá certo? A partir da usina hidrelétrica,
é transmitido para as nossas casas, tá certo? Então existem grandes usinas, não pequenas assim como a do Parque Barigui, mas grandes usinas hidrelétricas que vocês viram na aula passada, que fazem essa transformação, tá certo? Agora nós vamos assistir um vídeo sobre a matriz energética brasileira e as fontes limpas de energia. Hoje, mais de 78% de toda a matriz elétrica brasileira vem de fontes renováveis, ou seja, de fontes limpas. Em outros países, segundo o Ministério de Minas e Energia, essa média é de 20%. Aqui no Brasil, a energia hidráulica é a principal fonte limpa da matriz elétrica, com 70,6%. Em 2023, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia, ela continuará a ser a mais importante, respondendo por 69,4% de toda a matriz elétrica. Essa redução será compensada pelo crescimento de outras energias renováveis, como a eólica e a solar. A prioridade da expansão do nosso sistema é em cima das fontes hidrelétricas, da biomassa, do bagaço de cana e da eólica. E a novidade que nós temos a partir desse ano é a questão da energia solar para a produção de energia elétrica, as células fotovoltaicas. Nós vamos fazer um leilão desse ano. A solar ainda tem um custo um pouco acima das opções que o Brasil tem, mas esses custos estão se reduzindo ao longo do tempo e nós vamos iniciar o desenvolvimento da fonte solar. Então, vocês viram no vídeo que a matriz energética brasileira e mundial é basicamente a água, né? Ela é a base da água por causa das hidrelétricas. E as hidrelétricas, só o nome já está dizendo, hidrelétricas é da água, a força vem da água. Ela é considerada uma fonte limpa, porque como nós já comentamos na aula anterior, vamos relembrar, ela causa menos poluição, porque não é como uma indústria feita que funciona à base de carvão, por exemplo. O carvão solta uma fumaça muito escura, quando acontece a queima dele, e ele é capaz, sim, de fazer a transformação de energia elétrica. Entretanto, ele não é a melhor fonte porque ele causa muita poluição. Já as hidrelétricas são consideradas fontes limpas de energia. Então, vamos pensar? Onde será que foi a água que você tomou hoje? Para onde será que ela vai? Então a água, gente, ela faz um ciclo, tá? Ela é em quantidade fixa no nosso planeta. Não existe como a gente fabricar mais uma quantidade, tá? Então no nosso globo terrestre, a quantidade é fixa, é sempre a mesma. Entretanto, a quantidade que a gente realmente pode usar é correspondente a esse copinho que está aqui, tá? É uma quantidade pequena. A maior parte do nosso planeta é água. Entretanto, é água salgada. Uma boa parte do nosso planeta é água congelada, a gente também não pode usar. E uma parte do planeta são os rios, são os lençóis freáticos ou subterrâneos, que é aquela água que infiltra no solo. Essa é a água que a gente consegue utilizar. Só que ela é bem pouquinha, é menos de 1% que a gente pode utilizar de fato. Tá? Por isso é importante a preservação. Então vocês observem no desenho aqui, esse desenho especifica e fala do ciclo da água que a professora de ciências já deve ter comentado com vocês. Que esse ciclo é muito importante. Olha só o que acontece. Acontece a evaporação, formam-se as nuvens, elas se condensam e depois que elas ficam mais frias, chove novamente, tá certo? Que a gente fala, aqui está escrito precipitação. Precipitação é o nome chique da chuva, tá? Então agora você aprendeu uma palavra nova. Chuva e precipitação é a mesma coisa. Pode chover também ou precipitar neve. Em alguns lugares as nuvens congelam e aquela aguinha congelada vira flocos de neve. Mas aqui estamos falando da água na forma líquida, tá certo? O ciclo que é o ciclo da água, ele é intermitente, ou seja, ele não acaba nunca. Ele está sempre acontecendo. O que acontece então? Por que então está acontecendo essa crise hídrica, esse problema com a água? Vocês devem ter percebido na casa de vocês racionamento de água, ou seja, um dia tem água, outro dia não tem. Talvez vocês ouviram um adulto falando, hoje está sem água, hoje faltou água, não tem água para tomar banho, a caixa esvaziou. Quem tem caixa, tem algumas pessoas que não tem caixa d'água em casa, que é a água diretamente fornecida da rua, né? Talvez vocês já tenham presenciado isso ou ouvido alguém comentar, tá? Importante vocês saberem
que a quantidade de água que vem, que é proveniente desse ciclo, o que tem acontecido com essa água então? Né? Se a gente tem essa quantidade fixa, como que está acontecendo esse problema? A falta de água em Curitiba e região não é culpa só da estiagem. A palavra estiagem significa seca. Tá? Então existem épocas do ano que chove mais, normalmente, que foi ao longo dos anos que os climatologistas observaram, e existem épocas do ano que é de seca. Vou dar um exemplo. Em geral, o inverno é a estação seca, chove menos. Em contrapartida, o verão é a estação das chuvas, chove bastante. Primavera começa a chover e daí no verão é o pico, muita chuva. O que está acontecendo agora é que não tem mais um ciclo, sabe? Não tem mais se repetido dessa forma. Então, os períodos de estiagem mudaram e os períodos de chuva mudaram. Essa que é a questão. Por que será que está acontecendo isso? Existem diversos fatores, tá? Não é uma única coisa só que levou a essa crise hídrica, tá? Desmatamento, grande desmatamento na floresta amazônica e em vários lugares do mundo. As árvores, esses ecossistemas de florestas, de matas, eles influenciam muito o fluxo das chuvas, tá? Então, se eu tiro uma região de floresta, eu corto tudo, ou corto metade, ou corto um tanto, vai alterar o ciclo de chuvas não só daquele lugar. Altera o ciclo de chuvas de um lugar maior, porque o vento carrega, né? Muita chuva é o próprio vento que faz, que leva para os lugares, que faz esse carregamento das nuvens. Então, se não tem formação de nuvens adequadas, não vai chover. Tá? Então, o desmatamento é importante. Outra questão importante é a ocupação das bacias hidrográficas. Então, gente, se as bacias, que são os locais onde estão os rios, grandes e pequenininhos, então tem um rio maior da bacia e tem rios que vão nesse rio maior, que são os córregos, os riachos. Se as pessoas ocupam com casas, ocupando aquele espaço mesmo com as suas famílias, também prejudica, porque ela faz o corte daquela mata que está ao redor do rio, vai acabar despejando poluentes diversos naquele rio que vai sair da sua casa e a gente vai deixar de ter aquele rio para usar. Então interfere. A ocupação próxima dos rios é uma coisa importante, que é uma coisa que precisa ser pensada pelas políticas públicas também. O que fazer com esses moradores? Eles não têm casa, eles constroem os seus locais de moradia aonde eles conseguem, próximo dos rios, infelizmente, tá? Outra questão é a urbanização. Então vejam aqui nessa imagem, por favor, acompanhem comigo a imagem na tela, tá? O que vocês estão vendo lá? Então, são duas imagens de Curitiba, tá? São imagens recentes. Uma imagem tem os ônibus, foi um desfile de ônibus. Observem ali que existe muito calçamento, existe muita rua asfaltada, existe alguns espaços com grama, tá? Estão observando? O que representa, se chover nesse local, né? O que vai acontecer? Se chove nessas regiões que tem muito asfalto, muito calçamento, a água não tem para onde ir. Então, chove ali, a água não consegue entrar, né? Acaba se acumulando, pode levar eventualmente a causar uma enchente, ou simplesmente ela entra pela rede fluvial e não vai dar em lugar nenhum, vai dar em rio ou já está poluída porque já entrou sujeira, né, a sujeira da rua. Então não existe o que a gente mais queria, que era a infiltração no solo, tá? Para renovar a água que está nos lençóis freáticos, nos lençóis subterrâneos. Então, quando a gente tem calçamento, asfalto e calçada, a água não consegue atingir esses lençóis freáticos, tá? Observem na imagem do ladinho, é o Parque Tanguá, que fica na região de Curitiba. Talvez alguns de vocês conheçam ou morem perto, né? O que acontece? Existe calçamento nesse parque, mas também existe uma grande área verde. Chovendo nesse parque, o que vai acontecer? Na parte onde tem calçamento, vai acabar escoando para onde tem área verde, vai ser absorvido pelo solo, a água vai conseguir se infiltrar e novamente ela vai entrar no ciclo, porque ela vai estar fazendo parte dos lençóis freáticos.
tá? Ela vai correr nesses lençóis, provavelmente cair em algum riacho ou em algum córrego e vai constituir novamente a parte hídrica do espaço, tá? Da paisagem. No caso aqui nós estamos falando da paisagem de Curitiba, tá? Então, quanto mais áreas verdes nós temos, melhor é a gente colabora com os ciclos da chuva, com os ciclos da água, tá? Agora nós vamos ver um vídeo, acompanhem comigo um vídeo sobre a água e as mudanças climáticas. O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionalidade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são: aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. A ANA, em conjunto com outras instituições, estuda os novos cenários e promove ações para possibilitar uma gestão mais ágil, respondendo às situações críticas que devem acontecer cada vez mais. A ANA coordena o planejamento do acesso à água nesse novo futuro e colabora para a proteção das pessoas e o desenvolvimento do país. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Acesse o site da ANA. Então, como vocês viram no vídeo, ele fala sobre a importância da água e a relação que ela tem com as mudanças climáticas. Tá? Então, como a gente está fazendo grandes desmatamentos, está havendo poluição, está interferindo nos ciclos de chuva, consequentemente isso está elevando a temperatura do planeta. Existem alertas sobre isso, né, já está sendo estudado, né, de que formas nós podemos diminuir o aquecimento global. E uma delas é evitando a crise hídrica, né? Então uma coisa pode levar a outra, tá certo? Agora eu quero que vocês observem aqui na imagem, na tela, nós estamos vendo as bacias hidrográficas da região de Curitiba, tá? Então observem ali, a bacia do rio Passaúna fornece água para uma parte de Curitiba, a bacia do rio Barigui, bacia do rio Iguaçu, que é importante, a gente vai falar sobre isso, a bacia Ribeirão dos Padilhas, a bacia do rio Belém e a bacia Rio Atuba, Bacaxiri. Então, o que está acontecendo? O que é uma bacia hidrográfica? Não sei se eu comentei antes, mas as bacias hidrográficas, elas são um conjunto de rios, né? São vários rios que pertencem a uma determinada localidade. Existe um rio que é maior e existem os riozinhos pequenos, os córregos, os riachos, e eles vão desembocar nesse local que é o rio maior, tá? Eu quero dar uma informação muito importante para vocês, tá? O rio Iguaçu, ele não é um rio que fornece água diretamente para a região de Curitiba, tá? O que acontece é que ele é um rio muito grande e ele vai daqui de Curitiba até a região de Foz do Iguaçu. Lá existe uma grande usina hidrelétrica chamada Itaipu. Nessa usina acontece a formação de energia elétrica para muitos lugares. Ela é uma usina muito grande, se não uma das maiores mesmo. E o que está acontecendo com esse regime de chuvas que está alterado? Não está chovendo a quantidade correta ou esperada para a região da nascente de Curitiba, porque o rio tem que chover na nascente,
tá? É da nascente que flui para os outros locais. Então, se não estiver chovendo na nascente, nós vamos ter um problema de falta de água. O rio Iguaçu está tendo essa baixa, está recebendo pouca água de chuva, né? Isso está interferindo lá na usina hidrelétrica de Itaipu. Inclusive, o rio, né, de uma forma geral, ele baixou, e lá na usina de Itaipu, algumas turbinas não estão ligadas, tá? Então, o que está acontecendo? O que isso significa? Se a turbina está desligada, significa que não está tendo produção de energia elétrica, né? A água não está passando por ali, não está transformando. Da onde nós estamos retirando, então, a energia elétrica? Uma quantidade, né, significativa. Das usinas termoelétricas. Essas usinas termoelétricas, elas não são uma boa por diversos motivos. São extremamente poluentes, porque usam carvão e gás natural, e esses produtos são extremamente caros, o que vai encarecer a nossa conta, né? Então, se vocês pensarem junto com os pais de vocês e observarem a conta da luz, vão ver que provavelmente está aumentando gradativamente, né? Esse processo de usar as usinas termoelétricas já está acontecendo desde meados de julho. Então, provavelmente, nós já estamos sentindo a conta mais cara, tá? E isso é devido, sim, à crise hídrica, tá certo? Agora vamos acompanhar que eu tenho uma pergunta para vocês. A sua comunidade participa de alguma discussão envolvendo água? Vocês já ouviram alguém comentando? Algum vizinho, alguma pessoa próxima a você, seus pais? Isso é um tema muito importante, tá? E eu gostaria muito de saber o que vocês estão falando sobre a água na casa de vocês, na vizinhança de vocês, tá? Se acontece alguma coisa relativa à distribuição da água, como rompimento de encanamento ou a falta de água, que medidas que podem ser tomadas para solucionar esse problema? Você sabe? Pergunte para alguém, pergunte para um adulto, se você não souber, tá? E com o auxílio de um adulto responsável por você, nos envie por e-mail. Escreve para a gente uma cartinha, tá? O nosso e-mail é oficinasdointegral@gmail.com e eu vou estar esperando as respostas de vocês. Eu quero saber como que funciona quando acontece algum problema com a água na região de vocês, certo? Vou ficar esperando. Agora, vamos pensar aqui. Nós, enquanto cidadãos, né, socioambientalmente comprometidos, o que nós podemos fazer? Você também, como criança, pré-adolescente, o que você pode fazer? Sim, nós podemos reivindicar políticas públicas, nós podemos conversar sobre isso com os nossos pais e levar até soluções, né? De repente, você já viu, devem ter visto em algum local, grandes cisternas ou grandes caixas d'água em residências que captam a água da chuva quando chove, né? Ou reutilização da água, né? De repente, a água que foi utilizada na máquina de lavar ou no próprio tanque, né? A gente pode jogar na calçada, a gente pode fazer a limpeza da mesma forma, tá? Isso são pequenas coisas que todos nós podemos fazer. E não custa nada, né? É um pequeno passo, mas que quando a gente junta, é bastante coisa para a natureza e para o meio ambiente, tá? Agora nós vamos para o nosso momento mão na massa. Então vamos lá? Junto comigo, vamos ler em casa e vocês me acompanham. Usina que produz energia pela força da água. Como que é o nome dessa usina? É a usina termoelétrica? É a usina eólica? Vocês lembram o que faz a usina eólica? É a usina hidrelétrica? Vamos lá, pensem. Então, vamos ver a resposta? Vocês conseguiram já pensar? Usina eólica não é. Usina termoelétrica também não é. As usinas hidrelétricas, são elas que usam água, tá? Vamos para a nossa perguntinha 2. Leiam junto comigo. A água que o sol evapora para o céu vai embora, vira nuvem de algodão. Esse verso refere-se a quê, pessoal? Vamos ver comigo? Refere-se ao algodão? Ou se refere ao sistema de chuvas? Pensem um pouquinho. Ou o ciclo da água? Ixi! Agora são 3.
Qual será? Não é o algodão, gente. Não é o sistema de chuvas também. É sobre o ciclo da água, tá ok? Ciclo da água é a resposta correta. Vamos ao que aprendemos hoje? Vamos ao que aprendemos, então? Vamos lá. É um caça-palavras. Vamos procurar as palavras da nossa aula? Primeiro, o item mais importante que nós falamos o tempo todo. Acharam? Água. Agora, próxima palavrinha, vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Fixa, porque a água está em quantidade fixa no nosso planeta e o ciclo da água permite que isso aconteça. Próximo, energia. Nós falamos muito sobre energia e a água é fundamental para que haja energia. Desmatar. Então, o desmatamento é um importante fator para a crise hídrica. E por último, poluição. Poluição também é um fator importante que atrapalha bastante a vida da gente e interfere na crise hídrica. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria que vocês ficassem muito bem e até a próxima aula. Amo Curitiba, no inverno e no verão. Tem a Rua 15, mas também o Boqueirão. Santa felicidade eu morar neste lugar. Boa Vista, Pilarzinho, a cidade pra encantar. Eu gosto de Curitiba, da Riviera ao Cajuru. Eu gosto de Curitiba, meu São Francisco e meu Xaxim. Eu amo Curitiba, luz dos pinhais, meu querubim. Eu amo Curitiba, o meu Guaíra, meu novo mundo. Eu amo Curitiba. Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.